Pai querido, Deus de infinita bondade, é muito bom estar aqui na tua casa de oração. E ao ver uma plaquinha de chegada dizendo, você é bem-vindo. Eu louvo, Senhor, o teu nome, por cada adorador que veio aqui te adorar em espírito e em verdade. Que o Senhor possa usar, meu Deus, não só a mim, mas a todos que aqui participaram, que participam, e a todos que cada dia querem aprender da palavra de Deus. Fica conosco, Deus. Nos ilumina, Senhor. Nos orienta, em nome de Jesus. Amém. O Senhor Deus, irmãos, Ele é maravilhoso para mim e para você, né? A lição que nós estamos lendo aí está dizendo que Ele é conselheiro, príncipe da paz e não tem outro amigo melhor do que Ele, não é? Deus é amor, irmãos, e está escrito em cada botão de flor que desabrocha. Quando você pega o livro Caminho a Cristo, você vê a profetisa da Igreja Adventista do Sétimo Dia dizendo isso, né? Nas primeiras páginas. Então a meditação dessa semana, de hoje em especial, não é? Tem como tema, irmãos, o caráter de Deus, que é o quê? Amor. Então o amor, irmãos, ele é a marca divina. O amor é a marca de Deus. E tem, irmãos, algumas ocasiões, alguns momentos, que Deus, olhando quem nós somos, né? Lendo o profundo da nossa alma, do nosso ser, Ele ainda é capaz de colocar assim uma marca para que eu não seja destruído pelas minhas próprias mãos. E ainda coloca uma marca para que eu não seja destruído pela própria ira de Deus. Isso já é escrito, né? Entre Gênesis e Apocalipse você vai vendo a marca divina, a qualidade, o caráter de Deus, que não quer que nenhum de nós se perca, irmãos. É uma pena que, conhecendo quem nós conhecemos, alguns de nós ainda escolhem andar por outros caminhos. E será que na Bíblia tem histórias assim, irmãos? Eu quero começar pelo primeiro livro da Bíblia, capítulo 4. Fresquinha a história desse pessoal, né? Recém-saído das mãos do Criador, irmãos. Todo o amor dedicado a essas pessoas. Mas veja, como nós somos ruins, covardes, maus. Mesmo assim o Senhor misericordioso, bondoso, irmãos, sempre está nos dando a oportunidade de arrependimento. Gênesis capítulo 4, quero começar por aqui, meu nome está em suas mãos. Gênesis capítulo 4, eu não sei que hora eu tenho para terminar aqui, mas nós temos só uns 20 versinhos para refletir sobre ele, viu, irmãos? Mas vamos para a palavra. Gênesis capítulo 4. E coabitou o homem com Eva, sua mulher, ou seja, Adão, não é? E disse, adquiri um varão. Coabitou o homem com Eva. Está vendo, irmão? Pela pressa já estou até atrapalhando aqui a palavra. E coabitou o homem com Eva, sua mulher. Então disse, adquiri um varão com o auxílio, com a ajuda do meu Deus, o nosso Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel então foi o que, irmãos? Pastor de ovelhas. E Caim foi o que, irmãos? Lavrador, cuidador da terra, né? E aconteceu que no fim de uns dias, no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta especial, maravilhosa ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do rebanho e da gordura, das primícias do rebanho e da gordura dessa, agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Ao passo, versículo 5, que de Caim e de sua oferta não se agradou. Então irou-se, pois, o semblante sobremaneira, e caiu-lhes, e descaiu-lhes o semblante. Gente, eu estou todo atrapalhado, né, aqui, irmão?
Então lhe disse o Senhor: por que andas irado, Caim? E por que descaiu o teu semblante? Se tu procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado está aí à porta do Éden. O seu desejo será contra ti, mas cumpre a ti o quê? Dominá-lo. Então disse Caim a Abel, seu irmão: vamos para a roça, vamos trabalhar, vamos ao campo. E estando eles no campo, sucedeu que levantou Caim contra Abel, seu irmão, e fez o quê, irmãos? E o destruiu, matou-lo. Então disse o Senhor a Caim: onde é que está Abel, teu irmão? E o que é que ele respondeu? Ele respondeu: eu não sei. Por acaso eu sou o cuidador do meu irmão? Por acaso eu tenho que cuidar do meu irmão? Eu sou tutor do meu irmão? E disse Deus: o que fizeste, Caim? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. Eis agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Misericórdia. Versículo 12. Quando lavrares então a terra, não te dará ela a sua força. Serás o quê? Fugitivo, serás errante pela terra. Então, versículo 13, disse Caim ao Senhor: ah, meu Deus, o castigo que o Senhor está me dando é muito grande. É tamanho o meu castigo que eu já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Eu serei o quê? Fugitivo, eu serei uma pessoa errante pela terra, e quem comigo se encontrar, com certeza irá me matar. Por quê, irmãos? Porque ele tinha cometido primeiro o homicídio da face da terra, o povo estava bonzinho com ele. O Senhor, porém, lhe disse a Caim assim: qualquer pessoa que matar a Caim será vingado quantas vezes? 7 vezes. Como é que uma pessoa só pode ser vingado 7 vezes, irmãos? E pôs o Senhor então um sinal em Caim, para que o não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Então retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou numa terra longínqua, terra de nome longo, parece um palavrão. Como é o nome da cidade, irmão, da terra? Nod, 4 letrinhas, que fica perto do Éden, né? A Bíblia diz que fica ali ao oriente do Éden. Então, irmãos, começamos aqui com 16 versículozinho. E eu tenho certeza que você está lendo e está meditando nessas palavras, está refletindo nessas palavras. Então, se você está meditando, está refletindo nessas palavras, Deus está dizendo alguma coisa para mim e para você aqui. Deus quer falar ao meu e ao teu coração. Porque se você ler do versículo 1 ao versículo 16, você vê 2 palavras assim pulando. A primeira, a irmã aqui já estava louvando, cantando, o quarteto já estava cantando. A primeira das palavras que se destaca aqui, irmãos, é adoração. Se você prestar atenção, você vai ver que 2 meninos subiram para adorar. 2 jovens, 2 homens subiram para trazer oferta ao Senhor. E o que é trazer oferta a Deus, irmãos? Adorá-lo na beleza da sua santidade. Reconhecer quem é Deus, não é assim? A segunda palavra, irmãos, que nós vemos aqui, que podemos tirar para a nossa vida também, é obediência. Amém, irmãos? Adoração e obediência são 2 palavras que nós devemos ter todos os dias na nossa mente e no nosso coração. Devemos ser obedientes a Deus para adorá-lo na beleza da sua santidade, irmãos. Para andar em comunhão cada dia com Deus. Maravilhosas palavras de ensinamento para mim e para você. Seja obediente e seja sempre um adorador. Adorador de coração. Agora vem a pergunta principal, que não quer calar nessa manhã, para mim e para você. A palavra de Deus está dizendo que os 2 subiram, 2 meninos, 2 jovens, subiram, foram levar a oferta.
de gratidão, de adoração ao Senhor. Mas a palavra está dizendo que o Senhor olhou para um abençoado e disse assim: eu não estou me agradando nem da sua oferta e muito menos da sua carinha feia. Enquanto que ao passo do outro o Senhor disse assim: bem-vindo meu filho, bendito de meu pai, entrai aqui, não está preparado para você como herança. Por que, irmãos, que Deus se agradou da oferta de Abel e não se agradou da oferta de Caim? Por quê? Nós estamos aqui para aprender, né, irmãos? Cada dia Deus está aqui para ensinar a nós a andarmos nos seus santos e retos caminhos. Bem, para entendermos um pouquinho melhor por que Deus se agradou da oferta de Abel e não se agradou da oferta do Caim, nós vamos para outro texto, irmãos, que está lá no Novo Testamento, João capítulo 19, João capítulo 1, versículo 29. João capítulo 1, versículo 29. A pergunta está no ar para mim, viu, irmãos? Vai ganhar um doce quem responder. Por que Deus se agradou da oferta de Abel e não se agradou da oferta de Caim? A palavra diz que no dia seguinte, João viu um homem que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Louvado seja o Senhor. Por que Deus se agradou da oferta de Abel, irmãos? Porque ele deu o melhor que tinha. Muito bem. O Caim, irmãos, deu o melhor que ele tinha também? O que vocês acham? Não? Não? Pode ser que sim, pode ser que não, né? O Abel, irmãos, ele foi obediente a Deus, sim ou sim? Sim. E o Caim foi obediente ao Senhor? Não? Então deixemos que a palavra de Deus fale, irmão. Veja, duas pessoas subiram, duas pessoas foram levar a oferta com o melhor que tinha em suas mãos. A Bíblia começa dizendo que Caim trabalhava na roça. Ele era o quê? Lavrador, não é? A Bíblia está dizendo que ele era lavrador. Então Deus pediu uma oferta para ele. Quando o Caim ouviu que Deus tinha pedido uma oferta, o que foi que ele fez? Ele pegou o que ele tinha de melhor, irmãos. Ele foi lá na roça, juntou lá o seu balaiozinho de quiabo, de milho, de machixe, eu não sei o que era que tinha lá, e ele disse assim: eu vou levar o melhor, como diz o pastor Eduardo, de coração eu vou entregar a quem? A Deus. Então Caim foi obediente, irmão, sim ou não? Foi, né? Então por que Deus não se agradou da oferta de Caim? A palavra continua martelando aqui. Por que Deus não se agradou da oferta de Caim, irmãos? Sabe por quê? Porque existem alguns no nosso meio aí que estudam a palavra de Deus profundo, né? Que mergulha lá no fundo, são os chamados eruditos da igreja adventista do sétimo dia, não é? E essas pessoas descobriram uma palavrinha que eu nem então sabia, que se chama diferença de obediência. Então por que Deus não se agradou da oferta de Caim? Por uma questão de diferença de obediência. Veja, no livro de João, capítulo 1, meu Deus, o que é que eu tenho hoje? Estou todo meio troncho. No livro de João, irmãos, capítulo 1, versículo 29, a palavra está dizendo que João viu quem? O Cordeiro de Deus. E a palavra está dizendo, irmãos, que não há remissão de pecados sem derramamento de sangue, né, irmão? Quer falar, irmão? É bom, irmãos, quando a gente participa, né? É bom quando a gente participa. Cada um vai dando a sua opinião e todas elas aqui, irmão, serão respeitadas em nome do Senhor, amém? Todas as opiniões serão respeitadas. Porém, quem tem a palavra final não sou eu, nem é você. A palavra final é do papai, não é verdade? Então ele é quem vai dizer aqui o porquê que ele obedeceu, porquê que ele rejeitou e porquê que ele não rejeitou. Bem, a oferta de Caim, o que é que ela representa, irmãos? Eu já ouvi falar nessa oferta aí.
A oferta de Caim, irmãos, representa... Deixa eu voltar aqui para a minha colinha. Que a oferta de Caim, ela representa a rebelião, irmãos. Veja, o Caim, ele era lavrador, trabalhava na terra, não é? Mas o que ele levou, irmão, foi aquilo que ele queria, não o que Deus pediu. Há uma diferença aí de obediência, não é assim? O Abel, irmãos, quando ele ouviu falar que era para levar a oferta, o que é que ele pensou logo? Ele chamou o seu irmão, eu lembro aqui, eu refletindo aqui, ele chamou o seu irmão e disse assim: Caim, olhe, nós somos pecadores, nós nascemos já em meio de pecado, não é? E a palavra de Deus está dizendo que nós precisamos do Cordeiro. Não adianta, irmãos, nós queremos aqui cantar bonzinho, pregar bonzinho, dar estudo bonzinho, carregar a igreja nas costas bonzinho, não é? Se nós não estivermos o sangue do Cordeiro na nossa vida, se nós não estivermos o Cordeiro de Deus na nossa vida. Há muitos de nós, irmãos, hoje no mundo que nós estamos vivendo, que quer apenas holofotes, não é? Há muitos de nós que quer apenas aparecer, dizer, eu faço isso, eu sou isso, eu dou estudo a tantas pessoas. Há muitos de nós, irmãos, que dá até carteirada nos mais novos na fé, não é assim? Às vezes acontece algum problemazinho até ali nas reuniões de comissão, e aquele que é mais novo vai conversar um pouquinho, o camarada pega uma carteirada e diz assim, você sabe quem sou eu? Quantos anos eu tenho de igreja? Quantos livros de Ellen White eu já li? Entendeu, irmãos? Muitos de nós estamos hoje ainda carregando a síndrome de Caim. Ou seja, o que era que Caim queria fazer? Caim representa as pessoas que querem chegar aos céus, dando o melhor de si mesmo, não dando o melhor que Deus pediu. A diferença de obediência está aí, irmão. Por que Deus não aceitou a oferta de Caim e aceitou a oferta de Abel? Porque Deus não tinha pedido para Caim um balaio de fruta, sei lá, um caçoar, não sei o que era que ele carregava naquela época. Mas Deus não tinha pedido fruta para você. Deus não tinha pedido fruta para o Caim. Mas o que é que ele fez? Eu trabalho na roça, eu trabalho na agricultura, eu trabalho com isso aqui. Então eu vou dar o melhor que eu tenho para Deus. Quando ele chegou aos pés do Senhor, o Senhor disse assim, filho, eu não estou me agradando nem da sua oferta, primeiramente porque eu não pedi a você fruta. E segundamente, como diz o povo aí, né? Porque o Salmo 139, se eu não me engano, ele diz assim, Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu deitar e o meu levantar. Não é assim que o Salmo diz? Abram a Bíblia, se eu não estiver enganado, me parece que é o Salmo 139. Então, quem era que estava ali diante do Deus Todo-Poderoso? O Caim, com a sua oferta de coração, querendo chegar a Deus pelas suas próprias obras, irmãos. Isso, irmãos, é uma lição aplicada para mim e para você hoje, que estamos dentro da igreja, dizendo ser igreja de Deus, mas os nossos atos estão dizendo o quê? Nós somos qualquer outra coisa, menos adoradores. Não é? Nós podemos estar com a Bíblia debaixo do braço, podemos cantar maravilhosamente, pregar lindamente, dar estudo que o povo chore, não é assim? Dar estudo que o camarada diga, eu vou seguir esse camarada aí porque ele é muito sábio nas escrituras. Eu vou seguir essa moça porque ela é inteligentíssima. E a gente está, irmãos, distante do Cordeiro, do sangue do Cordeiro. Querendo fazer as coisas para dizer, eu posso, eu vou e eu faço. Então, o versículo 5, não é? Do Gênesis. Deixe lá o Salmo 139 para lá, irmão. Foi só para comentar aqui. Então, voltemos para o Gênesis, capítulo 4, versículo 5, não é? Versículo 5, que diz a palavra do Senhor assim, meu Deus do céu. Ao passo que da oferta de Caim de sua oferta, não se agradou-se. Veja, quando o Senhor disse assim, eu não estou me agradando da sua oferta, o que é que aconteceu? O caráter daquele menininho que pregava bonito, que cantava bonito, que dava estudo bonito, o que é que aconteceu com ele? O caráter dele, irmãos, começou a ser mostrado naquele momento, porque já disse alguém assim, que crises vai e crises vem
para mostrar, na verdade, quem é quem dentro da igreja, não é assim? Há muitos que no meio da crise, irmãos, ele dobra o seu joelho como fez Ezequias: Senhor, tu que estás entronizado acima dos querubins, cuida de mim. E há outro que quando o problema chega, quando você é repreendido por Deus, você diz assim: eu nunca mais vou naquela igreja, Deus me defende de eu passar perto daquela igreja. Não temos pessoas assim, irmão, no nosso meio? Nós não somos assim. Nós, eu e você, somos assim, porque nós não somos diferentes do Caim nem do Abel, porque nós viemos de lá. Então aqui e acolá, irmãos, nós temos um pouquinho dessa mistura, não é? Desse resquício de Caim. Então, primeiramente, Deus não se agradou da oferta de Caim, porque Deus não tinha pedido aquilo, mas ele levou aquilo mesmo que seja de coração, irmão. A Bíblia está dizendo lá em 1 ou 2 Coríntios, eu não estou enganando, capítulo 13, né? 13, que eu posso dar, irmãos, o meu corpo para ser queimado, eu posso falar milhões de línguas, posso fazer o que eu quiser, mas se eu não tiver amor, eu sou o quê? Nada. Eu sou apenas um sino que retine sem som. A oferta de Caim representa isso, irmãos, e hoje, até os dias de hoje, essa oferta está caminhando aí. Muitas pessoas entupindo congregações, não é? Muitas pessoas entupindo lugares, muitos deles cantando reggae, forró, pagode, frevo, agora na época de carnaval. Você tem o carnaval gospel, né? E as pessoas estão dizendo assim: eu estou adorando a Deus, eu sou um adorador. Por quê? Porque eu sou jovem, então eu tenho que extravasar, eu tenho que pular desde que seja com a letra santa. Eu tenho que misturar o ritmo com a letrazinha santa, que eu estou adorando a Deus. Era o que Caim estava fazendo, irmãos. Uma mistura de adoração, querendo adorar ao Senhor, mas fazendo a sua própria vontade. Resquício de Caim nos dias de hoje. Isso é, irmão, no meio gospel, né? No meio religioso. Mas se nós trouxermos para nós, adventistas do sétimo dia, será que hoje nós temos alguns resquícios de Caim no nosso meio? Sim, irmão. Será que hoje nós temos ainda alguma síndrome, um pouquinho dessa síndrome de Caim, de querer adorar a Deus fazendo as coisas do nosso jeito? Eu não conheço a igreja de Lagoa da Canoa, apesar de ser um dos primeiros que pelo menos bateu uma picaretazinha aqui para cavar alguma coisa aqui ao redor, quando estava em construção. Mas eu não conheço a igreja de Lagoa de Canoa, né? A igreja de Lagoa de Canoa que eu falo é vocês. Eu não tenho intimidade com vocês, não é? Eu não sei. Mas no nosso meio, irmão, falando no meio adventista do sétimo dia, muitos de nós, ainda às vezes sem querer, irmão, estamos trazendo o resquício, um pouquinho da síndrome de Caim. Eu vejo pessoas dizendo assim às vezes: olha, eu não gosto muito não de escola sabatina, porque às vezes o povo fala, a gente não entende nada, né? Então não gosto muito de escola sabatina. Eu vou deixar para ir na hora que o pregador estiver pregando, na hora que alguém estiver cantando, que alguém estiver louvando, porque aí o clima é melhor, né? O que é que você vê nisso, irmão? Eu estou querendo adorar a Deus, mas do meu jeitinho. Então que nós tenhamos cuidado com a adoração que nós estamos prestando a Deus e com a obediência que nós estamos prestando a Deus. Nós podemos, irmãos, dar o nosso corpo para ser queimado, mas se nós não tivermos o Cordeiro na nossa vida, nós estamos perdidos, porque o Cordeiro de Deus é o único que nos limpa, não é? Que nos livra do pecado. Sem o Cordeiro morto, irmãos, não há remissão de pecado. E aqui, no livro de João, digamos assim, o Abel estava reconhecendo isso. Caim, nós precisamos do sangue do Cordeiro. Então um Cordeiro tem que ser morto. Aí você volta a um capítulo, não é? Um capítulozinho no versículo 21, você vai vendo a profecia se cumprindo. Que para os pecados, irmãos, ser redimido, um cordeiro teve que ser morto, prefigurando o Cristo que viria depois morrer numa cruz por mim e por você. Para que hoje, irmão, nós pudéssemos estar aqui, um cordeiro, lá no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 21, estava sendo morto. É assim? Simbolizando o Cristo da cruz, o cordeiro que João viu ali, irmãos,
que estava para vir a esse mundo, sofrer, ser maltratado, o filho do homem, como a irmã cantou aqui, não é? Sofrer, ser maltratado por mim e por você. Então é necessário que nós reconheçamos, irmãos, isso, que nós gastemos tempo com isso, que nós dependemos do sangue do Cordeiro cada dia para ser salvos. Sem ele, nós não podemos fazer nada. Então Deus estava dizendo isso para Caim, naquele momento. O que é que aconteceu? O semblante de Caim descaiu, a Bíblia diz. Vamos lá para 1 João capítulo 4, versículo 5. Você vai ver João, irmão, ditando o livro de Gênesis aqui, não é? João capítulo 4, versículo 20. Não adianta nada, irmãos, eu dizer e não fazer, ou eu dizer e não ser. Veja, aqui tem um mandamento de Deus. O que é que está escrito aí, no versículo 20? Diz a palavra de Deus: se alguém disser, amo ao Senhor, mas odeio o meu irmão, não quero ver a cara daquele cabra, ele é o quê? Adventista do sétimo dia? A Bíblia está dizendo que ele é o quê? Mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão, a quem está vendo, não pode amar a Deus, a quem ele não está vendo. É interessante, irmãos, ou não é esse verso? O que é que a Bíblia está me dizendo? O Caim estava dizendo: Senhor, eu te adoro, ó Deus de amor, vimos nós te adorar. O Caim estava dizendo isso para Deus, com o seu balaiozinho de fruta, entregando o melhor que ele tinha. Mas como era que estava o coração do Caim, irmãos? Senhor, eu sei que tu me sondas e me conheces, conhece o deitar e o meu levantar. O caráter, irmãos, o interior de Caim estava apodrecido, porque na hora que o Senhor disse assim, eu não me agradei, preste atenção, ele ficou irado, seu semblante descaiu, ele perdeu o controle, irmãos. E o Senhor ali, maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, continua dizendo, dialogando com o Caim: filho, eu quero ver você nas mansões. Filho, não se afasta dos meus caminhos. E o Caim ali inchando, era Deus falando, irmão. E o Caim inchando de raiva, irado, né? Irado. E o Senhor dizendo assim: filho, se procederes bem, não é certo que você será aceito, mas se todavia você proceder mal, eis que o pecado está à porta, mas cabe a você o quê? Dominá-lo. Se você voltar um tiquinho só aí no primeiro capítulo, no versículo 26 ou 21, se eu não me engano, você vai ver porque era que Deus estava dizendo isso para ele. 26. Uma palavra aqui também muito importante. Também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, conforme a nossa semelhança. E tenha ele o que, irmãos? Gênesis capítulo 1, 26. Vamos lá? Gênesis capítulo 1, 26. E tenha ele o que? E tenha ele domínio. Em outras palavras, Deus estava dizendo para Caim: filho, eu coloquei em você um dom especial. Eu sei que você está irado, você está maquinando o mal, querendo destruir o seu irmão. Mas cabe a você dominar esse ódio terrível que habita dentro de ti. Será que tem alguém assim hoje, irmãos, ainda? Os chamados Boanerges, filho do trovão, que o Jacozinho não pode pisar no pezinho dele sem querer, que ele já fica brabo dentro da igreja? Tem? Pensei que não tinha, irmão, mas tem. Lá eu nasci assim, eu vivo assim, eu vou morrer assim. Brabo, né? Nasci de famílias bravas, né? De índio, caboclo. Então eu tenho que morrer assim. E o Senhor Deus está dizendo para você: filha, filho, cabe a você dominar esse sentimento mal que está querendo te destruir. E assim como aquele menino que o Senhor Deus pediu para tirar as cargas dele, que ele foi embora e até hoje não voltou, a Bíblia está me dizendo que o Caim saiu pisando e foi para uma terra de vagabundos, irmãos. A palavra Nod quer dizer terra de pessoas errantes, terras de vagabundos, de pessoas que não têm muito o que fazer. E saiu o Caim assim, irado.
Mas o interessante aqui, irmãos, é que Deus conhece o meu caráter e o teu caráter. Ele sabe quando verdadeiramente nós estamos adorando a Ele ou quando nós estamos querendo chegar ao céu fazendo as coisinhas para mostrar para as pessoas que nós somos o bom, não é? Que nós fazemos alguma coisa. Em tudo e em todas as coisas nós precisamos do sangue do Cordeiro, porque sem Ele, irmãos, nós estamos o quê? Perdido. Então a Bíblia diz assim, que cada um examine-se a si mesmo para ver se você está próximo de Deus ou se você está distante com as suas obras, com o seu caráter, com o seu jeito de ser. Irmãos, e essa luta é diária. A obra da santificação é obra de uma vida inteira. Não tem aqui quem não seja dessa maneira, com uma luta terrível dentro de si, com o seu caráter que às vezes é ruim, não é? A gente fica com raiva de qualquer coisa, ou nós somos mesquinhos com o nosso irmão, nós somos covardes com o nosso irmão, que foi o que aconteceu com esse abençoado aí, eu vou chamá-lo de abençoado, que saiu das mãos de Deus, não é? Ele estava maquinando ali a morte do inocente, que não sabia nada, que estava, né, não devia nada, simplesmente por inveja, irmãos. Ele foi e matou o seu irmão. Acho que hoje, dentro do nosso meio aqui, não tem ninguém não que tenha coragem de fazer isso, né? Mas tem alguém que ainda tem um pouquinho de inveja, não é? O camarada não pode comprar uma bicicleta que ele diz, eu queria ter uma igual àquela. Não é? Ainda tem, irmão. Nas coisinhas mais leves, preste atenção que nós ainda carregamos um pouquinho, né, da síndrome dos resquícios de Caim. Mas o Senhor está dizendo em nome dele, irmãos, cabe a você dominar esse sentimentozinho, que parece bonitinho, né? Que é o sentimentozinho da inveja. Ah, como eu queria ser igual à menina que canta bem. Ah, como eu queria ser igual ao pastor que prega bem. E a palavra está dizendo para mim e para você, seja quem você é. Inclusive agora, irmão, Jacozinho abriu um canalzinho, né? Eu acho que eu mandei aqui para alguém. E essa semana eu botei lá uma mensagenzinha justamente falando disso. Que a gente tem que ser quem nós somos. Nunca queira imitar ninguém. Nunca queira ser melhor do que ninguém. Você é do jeito que Deus lhe fez. E Deus é quem cuida, irmãos, de mudar o seu caráter se você assim permitir. Então não queira ser o bonzinho aqui na frente e lá atrás todo mundo está sabendo como é você em casa. Que é o pior lugar para eu ser crente. É, irmão? A nossa casinha, o nosso barraquinho é o pior lugar para a gente ser crente. Aqui todo mundo é bonzinho, todo mundo é sorridente, feliz, né? Maranata, a paz do Senhor, oh que maravilha. Mas em casa nós somos um pouquinho diferentes. Então o Senhor Deus está dizendo para mim, eu não vou aceitar a sua oferta. E é capaz de eu lhe rejeitar também. Então hoje, irmãos, o Senhor Deus está dando tempo para mim e para você. Porque veja, mesmo o Caim, sendo quem ele era, todo mal, maquinando assassinato, o Senhor ainda estava ali, com as suas misericórdias, num diálogo constante com ele. Cuidado, irmãos, como nós estamos andando, cuidado como nós somos. Mas Deus, na sua infinita bondade, não é? Ele ainda disse, eu vou colocar uma marca para que esse abençoado não seja morto. E quem quer que o matar será vingado quantas vezes? Por isso que eu perguntei. Alguém disse 7. Mas você não é um gato, né? Você não tem 7 vidas. Então como era que a pessoa ia morrer 7 vezes? Deus disse assim, quem matar o Caim será vingado 7 vezes. A palavra de Deus estava dizendo, quem tocar no Caim, tirar a vida dele, vai morrer. O pai, a mãe, o avô, o tio, o primo, até chegar na 7ª pessoa. Era essa a regra que o Senhor Deus estava botando. Então quando as pessoas olhavam para aquele todo troncho que ia passando acolá, que não é o irmão que está na frente, as pessoas diziam, Deus me defenda, eu vou para o outro lado, que eu não quero perder a minha família. E assim o Caim ia se saindo, irmão. E ele foi livre da ira dos homens. Mas eu falei de 2 marcas. Deus colocou, irmãos, e coloca até os dias de hoje 2 marcas de amor nos seus filhos. Às vezes para ser liberto da ira do próprio homem. Foi o caso de Caim. Ele foi liberto da ira do homem, mas ele caiu na ira de Deus, irmãos, que é pior, não é? Nos protegendo, e que a graça e a misericórdia do Senhor esteja com cada um de nós,
para que possamos ser assim uma oferta agradável ao Senhor, para que Ele possa assim se agradar das nossas ofertas, como se agradou da oferta de Abel, e que possamos esquecer assim os resquícios que ainda há em nossas vidas de Caim. Que a glória do Senhor seja derramada sobre a igreja, toda a igreja nesse vasto mundo, e a cada membro que aqui se faz presente na igreja local. Que a graça do Senhor seja derramada sobre todos, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor.